Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Só checando. Pessoal, tá conseguindo me ouvir bem? Só faz um okzinho aí que vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tá tudo bem? Beleza? Pessoal no Facebook, que a gente tá agora não só no Instagram mais, a gente tá no Facebook também. Vamos fazer junto. Fábio, tudo bem? Fala como é que tá aí o áudio. Tá saindo bem? No Facebook, a galera do Facebook tá ouvindo bem? Tá. Bom, galera, vamos lá. Desculpa o atraso dessa semana, 15 minutinhos atrasado, mas a gente tá sempre aí para fazer as lives de segunda-feira. Então a gente sempre vai transmitir às 8 horas, podendo ter um pouquinho de atraso aí, dessa vez às 8h15. Toda segunda-feira a gente vai colocar algum assunto aí de interesse para vocês. Vamos falar de lúpulo novamente, né? Eu sei que é um assunto que todo mundo gosta muito. Vamos falar. Eu escolhi um assunto que talvez muitos de vocês tenham curiosidade de saber, que é plantação de lúpulo. Né? Como é que eu faço para plantar em casa lúpulo brasileiro? O que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil? As características da planta? O que está rolando de novo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Vamos tentar dar uma palhinha. Lógico que é uma live, não dá para a gente se estender tanto. A ideia é a gente fazer isso por volta de uma meia hora, mais ou menos. Mas só para vocês entenderem a planta do lúpulo, o que a gente usa é a flor, é o cone, né? E é por isso que tem esse aroma, né? É a flor que tem aroma. A gente usa o cone apenas da planta fêmea. O macho não transforma naquele cone. O macho tem uma flor também, só que é uma flor bem menor. Já a fêmea forma aquele cone da forma que a gente conhece, né? Então o que a gente quer é apenas a flor da fêmea. Então é uma planta que tem dois sexos. Como eu falei que a gente precisa da fêmea, a gente tem dois sexos. Tem o macho e tem a fêmea. Tem que ser a fêmea não fecundada. Por que não fecundada? Quando o lúpulo ele é fecundado, quando a planta fêmea ela é fecundada pela macho, né, a sementinha cai ali em cima, poliniza, você tem um aumento do tamanho do cone. Pô, mas isso é bom porque aumenta a massa do cone. Eu tenho um peso maior, eu consigo fazer mais cerveja, dar mais amargor. Não, engano seu. Acontecem transformações na planta, na planta do lúpulo, no cone, em que eu vou perder alfa-ácidos, eu vou perder óleos e o aroma dela todo vai mudar. Não só vai reduzir, mas também vai mudar. Não é uma coisa natural, né? A natureza faz com que o macho e a fêmea se atraiam por cheiro, né? E é geralmente a fêmea que atrai ou por cor ou por cheiro o macho. Então a ideia do lúpulo ser perfumado, ter esse aroma todo, é para que aconteça antes da fecundação. Então, acontecendo a fecundação, a gente tem a mudança, a gente tem a queda do aroma. Caindo o aroma, então a gente já não tem mais a característica do lúpulo como a gente conhece, tá?
Então a gente precisa do lúpulo não fecundado. É a flor do lúpulo não fecundado, tá? E a característica da planta, onde que é o melhor local para a gente poder plantar? A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que o lúpulo ele precisa de no mínimo 16 horas de sol por dia. Isso é uma quantidade de sol muito grande para que aconteça uma fotossíntese muito grande, né? É uma quantidade de sol muito grande para que aconteça muita fotossíntese e consiga se transformar muito essa planta, que essa planta consiga se transformar, consiga gerar alfa-ácido, gerar óleos essenciais com uma qualidade muito boa. A região perfeita para que se plante o lúpulo fica entre os paralelos 35 e 55 graus. Tanto na parte norte, no hemisfério norte, aí a gente está falando de Europa, como na parte sul, como no hemisfério sul, né? A parte norte vai pegar ali justamente a Alemanha, República Tcheca, Inglaterra, vai pegar a China produz muito lúpulo também, vai pegar o norte dos Estados Unidos, a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. No hemisfério sul vai pegar a Cidade do Cabo na África, é só aquela parte mesmo, é uma pequena parte da África do Sul. Vai pegar a Austrália, Nova Zelândia, o sul da Austrália, o sul da Nova Zelândia. E na América do Sul vai pegar onde? Vai pegar a Patagônia, para baixo de Bariloche. A região que mais produz lúpulo hoje na América do Sul é a cidade de Bolson. Não só Bolson, mas a cidade de Neuquén também. É Bolson e Neuquén, as duas cidades na América do Sul que produzem mais lúpulo. Então o lúpulo ele precisa de uma quantidade grande de sol, né? Muitas horas de sol durante o dia, para que ele possa ter uma quantidade grande de alfa-ácido e para que ele possa ter uma quantidade grande de óleos essenciais. No Brasil, a gente teve ondas, né, momentos em que o brasileiro apostou na plantação de lúpulo. Começou primeiro lá no pós-guerra, né? Eu estou falando de 100 anos atrás, depois da Primeira Guerra. Por volta de 1917, a Primeira Guerra terminou em 1918, né? Por volta de 17 a 18, 1918, que se começou a plantar lúpulo no Brasil. Aonde que foi? Na cidade de Caxias. Não é Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Caxias do Maranhão, no norte. Então, foi uma cidade onde que se plantou, começou, fez um primeiro teste lá, mas não pegou muito bem. Outra leva foi os próprios imigrantes. Os próprios imigrantes, quando vieram da Europa, trouxeram suas mudinhas de lúpulo e plantaram lúpulo também no Brasil. A gente tem, inclusive, hoje uma variedade que a gente descobriu que veio dessa época, eu estou falando aí da década de 50, 60, essa variedade se chama Brasiliensis, que hoje ela foi redescoberta e estão se plantando de novo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que é onde que a gente tem o melhor clima para o lúpulo, então é onde o pessoal está plantando mais lúpulo hoje, né? Então até agora eu falei da história, do passado. Mais recentemente a gente tem um grande impulsionamento aí dos entusiastas a produzirem lúpulo com o advindo do Mantiqueira. Mantiqueira é a primeira variedade brasileira da nova era. Não é que é a primeira variedade, tem gente que atribui ao próprio Brasiliensis, que é uma variedade antiga,
né, como sendo a primeira variedade de lúpulo brasileira. O Mantiqueira não é a primeira variedade brasileira, mas é a primeira variedade da nova era. Então o Mantiqueira, por volta de 1914, 1915, foi um cruzamento do Cascade. Então o Mantiqueira ele é filho do Cascade. Ele foi criado, né, e foi muito impulsionado pelo Rodrigo, né, que trabalha ali fica na região de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira mesmo, né? E ele foi um dos precursores que acabou impulsionando muito outros produtores de lúpulo também. Então, a gente tem, a partir de 2014 e 2015, a gente tem a nova era de plantação de lúpulo. A partir de lá, a gente teve o crescimento de plantação de lúpulo no Brasil muito grande. Até a agrária tentou, se arriscou em plantar lúpulo no Brasil. Acabou desistindo. O que a gente está vendo hoje no Brasil? Por uma condição climática um pouquinho inferior, né, a gente tem menos sol, a gente tem menos fotossíntese, a gente acaba tendo menos produção de alfa-ácidos e menos produção de óleos essenciais. Só que a gente sabe também que as plantas, as variedades de lúpulo, no primeiro e no segundo ano em que você planta, a produtividade ela é menor, o rendimento é menor. E foi de 1 ou 2 anos para cá que realmente teve um boom de plantação de lúpulo, que é onde que muito dos agricultores que tinham uma afinidade, gostavam de cerveja artesanal, tinham alguma afinidade por lúpulo, acabou então reservando um pedaço da sua área para plantar lúpulo, tá? O lúpulo que a gente tem hoje, ele ainda está com uma quantidade de alfa-ácidos e de óleos essenciais até um pouco menor do que a que vem dos Estados Unidos, mas em termos de qualidade a gente tem uma qualidade muito boa. Eu já tomei muita cerveja com lúpulo nacional que tem uma qualidade muito boa. Apenas os óleos essenciais e os alfa-ácidos que acabam tendo um teor, né, menor do que essas variedades lá de fora, tá? Então, se você for usar algum deles, você tem que pedir o laudo técnico, né, dessas variedades para poder fazer ali, ajustar na sua receita e ver o amargor correto, né? Eu acho que o futuro da plantação de lúpulo no Brasil vai depender um pouco mais de pesquisas que no Brasil já fizeram para outros grãos, né, outros vegetais e frutas, legumes, né, para que se adaptassem ao solo brasileiro, porque a gente tem essa peculiaridade, né? A gente tem essa peculiaridade de não ter o clima perfeito para o lúpulo. Mas hoje está se investindo muito tempo em pesquisa em universidades que o pessoal está buscando desenvolver uma variedade própria para o clima brasileiro, né? E eu acho que isso ainda vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter a criação de uma variedade aí melhor para o clima brasileiro, que com isso a gente vai tomar um novo passo na produção de lúpulo, né, no Brasil. Mas enfim, os meandros são mais ou menos esses. A gente não tem um clima que o lúpulo está adaptado, que o lúpulo ele é nativo da região centro-norte da Europa, aquela região ali da Alemanha, República Tcheca, Polônia, norte da França, né? Então o lúpulo é nativo dessa região com uma latitude maior, onde que tem uma quantidade de sol muito maior. Mas a gente espera que no Brasil isso vá acontecer muito,
a gente vá ter um desenvolvimento de variedades novas. Já estão pesquisando isso. A gente está vendo um progresso muito grande nessa parte de novas variedades no Brasil. Outra coisa que a gente precisa desenvolver no Brasil em termos de plantação de lúpulo a gente não tem maquinário ainda. O lúpulo a gente está colhendo direto no pé. A gente vai lá. E o lúpulo, se vocês sabem, ele é uma planta, ele é uma trepadeira que cresce em torno de um arame, né? E ela chega a 6, 7 metros de altura. Então você precisa ter uma escada para ir lá e ir colhendo esses cones, né, as flores do lúpulo, direto no pé. Isso reduz a produtividade. Porque como é que acontece a colheita lá fora? Vem um trator aonde que ele tem um gancho, ele pega pela parte de baixo do lúpulo, né, bem rente ao solo, corta e puxa e arranca. Então, aquela planta inteira de lúpulo de 6 metros cai na carroceria do trator. E aí leva isso tudo para um armazém, aonde que nesse armazém você vai colher o lúpulo, né? Vai beneficiar a planta do lúpulo. Vai colocar numa máquina em que ela fica batendo, né? Ela tem algumas ferramentas que vai batendo na folhagem, e batendo na folhagem vai fazendo com que o cone caia, com que o cone saia, né? E que o cone seja separado da folhagem. Isso dá produtividade, né? Ter máquinas que fazem beneficiamento. A gente ainda está engatinhando na parte de beneficiamento, né? Então a gente ainda não está fazendo o beneficiamento correto do lúpulo. A gente está colhendo direto no pé, ao invés de pegar a planta inteira e levar para dentro do armazém. Aos poucos estão se criando máquinas, tá? Eu participo o Brasil hoje tem uma associação de produtores de lúpulo, chamada de Aprolúpulo. Quem está interessado, quem realmente quer entrar nessa área de produzir, plantar lúpulo em casa, eu aconselho que vocês também se associem para pegar mais informação, trocar mais informação com essa galera, que é uma galera que sabe muito mais de plantação de lúpulo do que eu, propriamente dito. Eu sou mais especializado na parte de uso do lúpulo, amargor, extração de óleos, dry hop, né? Tem essa galera que é muito até mais especializada do que eu. Eu venho para falar para vocês assim de um âmbito geral, né? O que está acontecendo. Então a gente não tem no Brasil ainda essa máquina para poder fazer o beneficiamento das flores. E não é só uma máquina para fazer o beneficiamento das flores. Depois que você separou a folhagem do cone, você precisa secar esse lúpulo muito rápido. Você precisa secar ele muito rápido porque ele tem 75% de água. De 75% a 80% de água. É uma quantidade muito grande de água que qualquer micro-organismo, qualquer fungo vai conseguir degradar a folha do lúpulo, né? O cone do lúpulo. Então eu preciso secar. A gente ainda não tem empresas que produzem máquinas para secar, para fazer essa secagem. Está começando a sair alguns protótipos agora, tá? Não é que não tem, tem. Está começando, estão testando ainda. O que o brasileiro mais está fazendo é por desidratação, secando o lúpulo por colocando todo ele em algum local fechado, onde que o ar-condicionado desidrata o lúpulo e retira a água do lúpulo. A melhor forma de secar lúpulo é com ar quente, por baixo, né? Então precisa de uma máquina gerando ar quente, jogando ar quente por baixo, para que possa secar esse lúpulo de uma forma um pouco mais eficiente. Depois de secar o lúpulo, a gente precisa de peletizar. Na hora que a gente peletiza, é um tipo de extrusadora, né? A peletização é picar o cone
o cone que está ali em forma, né? Todo bonitinho ali, né? Você precisa picar ele com uma certa granularidade, não é nem muito fino e nem muito grosso. Tem que ter uma granularidade exata, tá? Por conta de ele conseguir decantar no Whirlpool. Se ele for muito pó, ele não decanta nem no Whirlpool, quando você joga o lúpulo na fervura, e ele não decanta no dry hop também. Não decanta em nenhuma das fases, tá? Então a gente precisa picar ele com essa granularidade certa. Além disso, você precisa prensar ele para que ele saia com aqueles cubinhos pequenininhos, né? Então eu preciso de uma extrusadora. Na hora que você faz isso, na hora que você prensa, você esquenta o lúpulo. É normal, né? Tudo que você pressiona, você esquenta. E aí essa máquina ela precisa também resfriar, porque se eu esquentei eu começo a perder óleos. Então todo esse maquinário a gente ainda precisa desenvolver no Brasil. Estamos começando a desenvolver. O pessoal da Aprolúpulo é o pessoal que mais está desenvolvendo, está ajudando a desenvolver tanto novas variedades que se adaptem ao clima nacional, quanto a ensinar e padronizar formas de secagem, estão fazendo teste em máquinas de beneficiamento, em máquinas de pelletização, né? Então, como que está a produção de lúpulo no Brasil? Então ainda está nesse pé, né? É um negócio incipiente que eu acho que o futuro da plantação de lúpulo no Brasil ele vai depender da gente desenvolver um pouco mais tanto de maquinário quanto de uma variedade que seja mais adaptada ao solo nacional. Além de mais know-how, a gente precisa adquirir mais know-how para poder plantar lúpulo. A gente está caminhando, aos poucos a gente está caminhando, e eu acho que essa história ainda vai acontecer. A gente vai ver alguma coisa bem interessante aí. O México está plantando lúpulo no deserto, né? Algumas variedades novas estão sendo plantadas lá. Então eu acho que a gente vai plantar. Tem gente que fala que o brasileiro vai ser autossuficiente em lúpulo. Eu não acho que é para tanto, né? Não acho que é para tanto. Eu acho que a gente vai se desenvolver, mas a gente ainda vai continuar importando lúpulo. Uma variedade ou outra não vai produzir bem no solo brasileiro, tá? O pessoal está testando quais variedades que acontecem bem no solo brasileiro, que se adaptam bem no solo brasileiro. E aí nessa história toda vamos ver o que a gente vai ter de produto novo aí, porque com certeza vai ter variedades brasileiras aí novas, né, para a gente testar. Eu não li pergunta nenhuma. Alguém postou alguma pergunta? Vamos lá, galera. Eu vou olhar tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. São 2 celulares aqui para fazer live para vocês. No Instagram não. Vamos dar uma olhada no Face. Vamos ver os comentários aqui. O Paulo falou que plantou um pé de columbus e já estava produzindo, mas não aguentou o calor do Mato Grosso. Eu acho, cara, que ele até vai produzir, só que tenta fazer o seguinte. Tenta plantar ele no começo da primavera. No começo da primavera você faz poda nele, tá? E aí deixa ele crescer bastante durante o verão. Não deixa o lúpulo mais do que 2 dias sem água. Ele precisa de um solo profundo, 1,5 metro de solo ou 2 metros, porque a raiz dele é bem ramificada
Então você precisa de um solo profundo para que ele consiga crescer bem. Então você vai fazer essa poda em setembro, vai aguar ele muito bem durante o verão inteiro e lá para março, mais ou menos, você vai colher ele. Quem for plantar lúpulo, então, tá aí a dica, né? O que vocês podem fazer. Carola, tudo bem? Você tem as plantinhas, né, Carola? Quero experimentar teu lúpulo. Cervejaria Alquimia. Estou com 3 sacos de 2 onças de lúpulo 5 em flor. Como indica usar amargor ou dry hop? Galera, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: quebrem o paradigma de que lúpulo em flor dá mais aroma do que lúpulo em pellet. É o contrário. O lúpulo em flor você tem ali ele todo fechadinho, aonde que a glândula de lupulina, que é aquele pozinho amarelinho, tá ali na base da pétala da flor, bem fechadinho, e para você conseguir entrar bastante cerveja ali, para poder lavar a glândula de lupulina e extrair essa lupulina, demora um tempo maior e daí acaba reduzindo a extração. Por volta de 15% a menos de aroma o lúpulo em flor tem. Amargor também é menos, é por volta de 12%. Então não se engane que o lúpulo em flor ele dá mais aroma e mais amargor, é o contrário. Mas já que a gente tem ele, como usar? Tem que ser dentro de um bag. Tem que ser dentro de um bag. Você vai ter que colocar esse bag, se você for jogar na fervura, coloca dentro de um bag, para depois colocar ali dentro da fervura, né? Se for para fazer um dry hop, coloca dentro de um bag também, né? Para não ficar aquelas flores todas soltas ali no meio, né? Então, cara, o único jeito é colocar dentro de um bag. Mas a minha dica é não usar lúpulo em flor, porque o pellet dá mais aroma. Carola, perdi o meu também. Podei ele inteiro. E agora? Carol, vai nascer, vai nascer. Sabe o que você vai fazer? Agora a gente está chegando na primavera, então lá pro meio, final de setembro, você vai dar mais uma podadinha nele, tem que deixar no sol e aí vai aguando ele todo dia um pouquinho, tá? Ele não pode ter encharcamento, mas ele também não pode ter falta de água, mais do que 2 dias sem água não, tá? Que aí ele começa a secar. Então, começa a cuidar do teu lúpulo a partir de agora, a partir de setembro, e conta com que ele cresça, então, a partir de dezembro, janeiro, né, para você colher ele. Ele tá com aquela flor bem grande ali, final de março, meio de março, para você conseguir colher ele legal. O Paulo está falando, é recomendável colocar lúpulo na mosturação, até porque os aromas iriam se perder na fervura depois. Paulo, tem uma técnica chamada de mash hops. Mash é mostura em inglês, tá? Que quando você coloca o lúpulo junto com os grãos, coloca o lúpulo junto com os grãos, ele fica a mostura inteira e ele vai parar no momento em que você vai clarificar a cerveja, ele vai ficar no fundo falso. A temperatura máxima que vai atingir esse lúpulo vai ser de 78 graus, é muito pouco, né? Então a gente não vai ter amargor quase nenhum, e aroma também quase nenhum, né? Vai ser praticamente nulo. A fervura vai volatilizar esse aroma, amargor a gente vai ter um pouquinho, realmente muito pouco de amargor, porque a 78 graus a isomerização é quase nula. Grande Fábio Chaves, qual a melhor etapa para fazer um dry para ter o melhor resultado? Final de fermentação ou início de maturação? Meu amigo,
quanto maior a temperatura, maior a extração. Então, se você aumentar a temperatura maior, você tem uma agitação maior das moléculas da tua cerveja e com isso você acaba extraindo mais aromas. Então, é no final da fermentação. Terminou de fermentar, a levedura volatilizou ali todos os aromas, criou todos os aromas, os ésteres, quebrou de acetil, acetaldeído, volatilizou o enxofre. Aí terminou a atividade da levedura e você joga o lúpulo. Deixa por 4 dias nessa temperatura mais alta, né? Fermenta uma IPA a 18 graus, sobe aí para 20, 22 para fazer a parada de diacetil, né? E aí nessa temperatura de 22 você vai lá e joga o lúpulo então. Ele extrai mais aroma do que a frio. Quantidade por volta de 15, 20% a mais, tá? De aroma do que a frio. Mais perguntas, galera? Vamos dar mais um tempo, se alguém tiver mais alguma pergunta aí. A gente responde, senão vamos encerrando e vamos para a semana que vem. Se alguém entrou aí atrasado e perdeu alguma coisa, quer saber um pouquinho mais, amanhã de manhã tá no YouTube. Fica todas as lives lá no YouTube. A gente falou hoje então, foi de plantação de lúpulo, mercado brasileiro de lúpulo, né? Mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Nada mais? Vamos parando por aqui então? Bom, galera, valeu. Vejo vocês então aí toda segunda-feira às 8 horas. E espero vocês. Fiquem atentos nos cursos da Brau Academy. A gente está com um curso de tecnologia cervejeira online. Então, quem se interessa em melhorar a produção, a gente está com um curso de 110 horas. São 7 finais de semana. É um curso realmente bem aprofundado. Online, você pode assistir durante a aula, interagir com o professor e os vídeos ficam gravados depois. A gente também tem esse curso de tecnologia cervejeira em São Paulo, vai ser intensivo em janeiro. Então vão ser 2 semanas intensivas aí para quem quiser fazer um intensivão aí de produção de cerveja. Vai ser bem legal. A gente já está na 20ª turma desse curso de tecnologia cervejeira. Tem curso de sommelier também, tem curso de harmonização de cerveja com Ronaldo Rossi. Dê uma olhada no site da Brau Academy. A gente tem uma gama bem interessante de cursos aí. A última pergunta, já que veio aqui, Tomás Loureiro. Matheus, quais os benefícios de um dry hop mais a frio? Benefícios, na verdade, é que você tem um perfil sensorial diferente. Temperaturas diferentes dão perfil sensorial diferente. Então, se você quer deixar a cerveja mais complexa, você faz um dry hop a quente e um a frio, tá? A extração dos óleos essenciais, o mix de óleos essenciais que é extraído é diferente em diversas temperaturas e momentos diferentes, tá? A único ganho é complexidade, intensidade não. O Gui está fazendo uma outra pergunta. Quando fizer dry hop e jogar lúpulo direto sem bag no fermentador, há consequências de eu deixar esses lúpulos por vários dias no fermentador? Cara, essa é uma excelente pergunta. Gramíneo, né? Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre gramíneo. Vou falar de gramíneo depois, tá? Fiquem atentos que eu vou falar de gramíneo depois. Mas, em suma, a resposta para a tua pergunta é: se você escolher um lúpulo com uma variedade boa e tipo um Citra, um Amarillo, e usou numa quantidade baixa, baixa não tão baixa assim, abaixo de 7 ou 8 gramas por litro, que é o que a gente faz numa IPA. Numa IPA a gente não faz muito mais do que
5, 6 gramas por litro de dry hop, né? Se você usou numa quantidade por volta disso, né, o risco de você ter gramíneo é muito baixo. O gramíneo ele está muito ligado à variedade. Agora, se você usar um Saaz, um Fuggles, um Styrian Golding, uma variedade inglesa, alemã, né, que não é própria para dry hop, a probabilidade de dar gramínea é muito maior, tá? Mas esse é um longo assunto, um longo assunto, um longo assunto. Tem muitas coisas que influenciam no gramíneo. Galera, valeu por hoje. Vejo vocês na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem eu vou estar em Floripa, porque vai ter um congresso em Floripa nesse final de semana que eu vou participar. Não vou dar palestra, eu vou estar lá assistindo. Vai ser o 5º congresso de cervejeiro de Floripa. O 4º eu dei palestra, que foi há 2 anos atrás. Dei palestra, mas nesse eu não vou dar palestra. Oscar, não faça cerveja com sal, tá? Não faça, tá? Não jogue sal que nem você jogou da última vez na tua cerveja. Eu te recomendo isso. Beleza, galera? Até a próxima.